Bem-vindo a mais uma aula do Testando. curso de NR10, Segurança no Sistema Elétrico de Potência, o CEP e em suas proximidades. Eu sou o professor Alberto Taneda e vamos iniciar a aula 1 do módulo 4. Então vamos lá. Bom, o conteúdo programado desta aula, nós vamos falar das condições impeditivas para os serviços. Então nós vamos ver uma introdução, as condições do meio ambiente externo, como as condições do meio ambiente vão influenciar para criar uma condição impeditiva para dar continuidade ao serviço. Condições da instalação, vamos ver os casos em que as instalações proporcionam uma condição impeditiva. E as condições do ferramental, acessórios, EPCs e EPIs, quando eles se caracterizam uma condição impeditiva. Então vamos lá, vamos analisar cada um desses tópicos aqui no nosso conteúdo programado. Bom, então vamos iniciar aqui com um conceito aqui muito importante para que a gente possa entender. O que vem ser uma condição insegura? Então, por definição, é toda aquela que, presente no ambiente do trabalho, põe em risco a integridade física e ou mental do trabalhador, devido à possibilidade de vir a sofrer um acidente, não importa se de pequenas ou de grandes proporções. Então, essas condições impeditivas, elas são aquelas que se configuram como sendo uma condição insegura, né? Que pode acarretar em riscos potenciais, capaz de gerar aí acidentes, muitas das vezes com lesões gravíssimas, inclusive podendo chegar a óbito dos trabalhadores. Então, a condição insegura é toda essa condição que acarreta num risco, e pode ser num risco evidente ou iminente, para se ocorrer o quê? A possibilidade de ocorrer um acidente. Então, isso é uma condição insegura. Então, por definição, que nós acabamos de ver, ela está presente tanto no ambiente de trabalho, pondo em risco a integridade física ou mental do trabalhador, e independente do nível de proporção. E nós temos aqui a NR10, ela aborda aqui nos itens 10.6.3 e 10.14.1 alguns critérios muito próprios sobre esse assunto. Então eu vou ler aqui para vocês esses critérios. Bom, no primeiro item, ela fala o quê? Os serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. Então, se você detectar a iminência da ocorrência de um risco, você deve suspender de imediato aquele serviço. No outro item fala o seguinte: os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Então, esse item diz o seguinte, que caso o trabalhador ele perceba, ele constate uma evidência de um risco ou a iminência que possa provocar danos à saúde e segurança dele e de outras pessoas, ele pode recusar a executar aquele serviço. Mas ele deve, para isso, comunicar imediatamente o seu superior, na forma de documentos. Nós vamos ver aí no final desta aula como é que se procede para redigir esse documento aí de condição impeditiva do trabalho. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Tem mais dois conceitos que nós temos que ter em mente para que a gente possa conhecer bem essas condições impeditivas para serviço. Primeiro é a condição propriamente dita impeditiva e as evidências de risco. Então, obviamente, né, tudo que impede que o trabalho prossiga é considerado condição impeditiva. Então, o próprio nome já sugere uma definição própria. Então, tanto o risco pode estar já presente ou na iminência da ocorrência. A iminência, o que vencer? Vencer uma percepção aí antecipada
devido ao seu grau de experiência do funcionário, né? A percepção aí de sinais que caracterizam a iminência desse risco, enfim, uma série de evidências que ele pode detectar. Então, a evidência de um risco, ou seja, o risco está presente e foi inequivocadamente constatado, então é considerado o quê? Uma condição impeditiva para os serviços. Então, a partir desse conceito, nós podemos então indicar quais seriam as situações nas quais essas características aí podem surgir no desenvolvimento de uma tarefa, seja ela em alta tensão, no sistema elétrico de potência ou nas suas proximidades. E existe uma série de condições aí que visam aí o impedimento. Nós vamos ver cada uma delas. Nós temos aqui condições, primeiro vamos analisar as condições do meio ambiente externo. Então, a presença de ventos. Então, isso aí, lembrem-se uma coisa, frisando aqui. Isso aqui está previsto na NR10, no Sistema Elétrico de Potência. São condições impeditivas. Isso aqui está regulamentado pela norma. Então, tem que ser de conhecimento do funcionário, do trabalhador. Então, vamos lá. Presença de ventos. Então, ventos fortes aí, eles provocam um grande aumento nos esforços mecânicos aí. Então, no ambiente de trabalho dele, onde houver essa presença de ventos fortes, pode fazer o quê? Esforços mecânicos que venham a denigrir parte de estrutura ou componentes ao seu redor que possam provocar projeções de materiais na sua pessoa, provocando aí um acidente gravíssimo. Então, e a dificuldade de mobilidade do trabalhador durante esses trabalhos. Com ventos fortes fica mais difícil essa mobilidade. Então, a probabilidade de ocorrer um acidente é altíssima. Então, é uma condição impeditiva. Segundo, chuvas, outra condição impeditiva oferecida pelo ambiente externo, pelo meio ambiente externo. Então, a chuva, o quê? A água, nós sabemos que ela reduz, ela diminui o quê? A rigidez elétrica dos bastões e todas as ferramentas e EPIs utilizados para se trabalhar com alta extra tensão. Então, diminuindo a rigidez, ocorre a possibilidade de uma descarga elétrica. E sem falar nas descargas atmosféricas que podem cair nas linhas de transmissão. Então, a chuva ela tem uma série de fatores, de características intrínsecas a elas que provocam uma condição impeditiva. Então, tanto descarga atmosférica quanto a própria umidade relativa do ar, que diminui a rigidez dielétrica aí, tanto do ar quanto dos equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, vamos dar continuidade. Poluição. Então, nós sabemos aí que um intenso acúmulo aí de poluentes sobre a superfície dos bastões e até dos equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletiva, eles reduzem também a rigidez dielétrica, proporcionando o quê? Uma condução da corrente pela superfície do material, justamente por essa partes aí, por esse acúmulo de poluição na superfície dos equipamentos. Então, isso provoca o quê? Uma descarga elétrica, a diminuição da rigidez dielétrica, e isso provoca acidentes. Então, é mais uma condição impeditiva. Sem falar no seguinte, que a poluição ela pode se acumular em certos equipamentos de proteção, dispositivos de proteção, de seccionamento, que façam com que eles venham a falhar na hora que a gente mais precise dele, principalmente na hora de uma interrupção, de uma intervenção aí numa linha de rede de distribuição. Então, são esses fatores que caracterizam uma condição impeditiva proveniente do meio ambiente externo, que é a poluição. E também existem outros fatores, como a umidade relativa do ar excessiva. Existem certas regiões aí no Brasil onde existe um aumento aí na umidade relativa do ar, que pode também provocar aí a diminuição da rigidez dielétrica, podendo provocar, inclusive, arcos fotovoltaicos. E alta pressão atmosférica, né? E nós sabemos que, dependendo da altitude que se trabalhe, geralmente, por exemplo, Belo Horizonte, ele tem aí a altitude é maior do que, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, em Belo Horizonte, a pressão atmosférica é maior.
E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que as moléculas do ar se agrupem mais, fazendo com que diminua também a rigidez dielétrica. Então essa daí proporciona uma ionização do ar, proporcionando o quê? Ou descargas elétricas, arcos voltaicos. E sem falar também que, devido à ionização do ar, o aumento do número de elétrons livres no ar, eles podem fazer com que os equipamentos energizados gerem um campo eletromagnético muito intenso, que também é conhecido aí, inclusive, como efeito corona. Então isso aí, esses fatores aí caracterizam condições impeditivas. E está regulamentado na NR10, no subitem aí 10.4.2. Aqueles que não lembram aí, vale ter em mãos aí, conferir esses itens aí sobre condições impeditivas. Pois bem, nós falamos aqui das condições do meio ambiente externo. Vamos ver aqui as condições agora da instalação. Quando essas condições da instalação caracterizam um impedimento. Uma condição de impedimento. Vamos lá. Espaçamento seguro. Então, o espaçamento seguro ele é associado aí à colocação fora de alcance. Não sei se vocês estão lembrados aí no curso de NR10 básico. Existe uma distância de segurança para evitar, inclusive, disposto na NR10 para se trabalhar com segurança na área elétrica, dependendo do potencial que você esteja submetido. Quanto maior essa diferença de potencial, maior vai ser essa distância de segurança. Justamente para impedir contatos aí com as partes vivas da instalação. Então, quando há o espaçamento que deve ser suficiente para que evite que as pessoas circulem nas proximidades das partes vivas, né, para que eles não entrem em contato com essas partes. Então pode ser também, você pode utilizar barreiras aí para impedir justamente o contato acidental por transeuntes aí nesses equipamentos, nessas linhas energizadas. Então esse espaçamento seguro, caso não esteja nos índices previstos pela NR10, também se caracteriza uma condição impeditiva. Então esse espaçamento tem que estar de acordo com o que está estabelecido, previsto pela norma regulamentadora. Bom, temos também a iluminação insuficiente. Mais uma vez, ela prescreve, a NR10 aí prescreve alguns itens aí a respeito aí do nível de iluminação do ambiente de trabalho. Então nós temos inclusive uma norma brasileira regulamentar, a 5413, que também fala desses critérios técnicos para iluminação em maiores detalhes. Então você tem que seguir aí, de acordo com o fluxo luminoso mínimo, em locais de trabalho você tem que ter esse fluxo mínimo. Caso não, caracteriza também uma condição impeditiva. E geralmente aí está na faixa de 150 lux. Lux é a unidade aí de luminância. Então você, dependendo do tipo de ambiente, você tem um nível aí de iluminância. Pois bem, vale a pena relembrar aí as normas complementares aí que fala a respeito da questão de iluminação. E posição do trabalho também está previsto aí na norma regulamentadora. Então ela também inclusive tem uma norma específica falando sobre risco ergonômico, que fala bem em termos criteriosos a respeito da posição de trabalho. Então a instalação ela deve ser concebida para que o trabalhador tenha totais condições aí de prestar a devida manutenção ou intervenção de maneira a não comprometer a saúde dele e a sua segurança ocupacional, é claro. Então é obrigatório, está disposto nos itens das normas regulamentadoras. E caracteriza, caso não esteja de acordo, caracteriza uma condição impeditiva. Geralmente existem locais aí, até fiz questão de colocar essa imagem, uma menina fazendo um contorcionismo, porque existem muitos ambientes cubículos, geralmente, ambientes aí de difícil circulação, movimentação, onde você tem que realmente
fazer um contorcionismo aí para chegar a determinado ponto onde você deve fazer essa intervenção. E isso aí traduz em riscos eminentes aí para se caracterizar uma condição impeditiva. Então vamos lá. Vamos falar agora das condições, continuando as condições da instalação, vamos falar da desenergização. Então, as condições gerais aí para a desenergização, ela também tem que estar em conformidade com o subitem aí 10.5.1 da NR10. Então, quer dizer que a instalação ela tem que dispor de condições para que todas as etapas requeridas aí no procedimento de desenergização sejam possíveis de serem executadas, como nós já falamos aí em aulas anteriores, e inclusive no curso de NR10 nós vimos todos esses procedimentos para desenergização. Então, caso não se configure possíveis aí a possibilidade de você desenergizar a rede, você tem que comunicar imediatamente à liderança em forma de notificações para que o serviço seja interrompido, até que sejam tomadas aí as ações, as medidas cabíveis para que possa dar continuidade ao cumprimento pleno da atividade. Então, mas só relembrando aí as etapas aí de desenergização. Nós temos o desligamento, seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, aterramento temporário, proteção de elementos energizados existentes na zona controlada e, por último, a sinalização de impedimento de reenergização. Então, esses aí fazem parte aí da ordem cronológica aí da forma que você deve desenergizar uma rede. Pois bem, dando continuidade, agora nós vamos falar das condições do ferramental, acessórios, EPCs e EPIs. Vamos começar aí pelas ferramentas. Então, se as ferramentas tiverem condições duvidosas, condições precárias, com danos visíveis, ou seja, qualquer situação onde você possa perceber que possa lhe oferecer risco na hora de manuseá-las, é considerado uma condição impeditiva. Então, as ferramentas elas têm que estar em perfeitas condições, até mesmo para a questão da rigidez dielétrica dela. As ferramentas elas têm que manter um certo grau de isolação, e caso essa isolação esteja comprometida, ela deve ser descartada até que seja feita ou a sua substituição ou a manutenção dessa ferramenta, desse equipamento. Então, é considerado também uma condição impeditiva e está descrita na NR10. Vamos ver agora os acessórios. Pois bem, então é a mesma coisa, ela vale também para as questões das ferramentas. Em condições precárias ou duvidosas, a mesma deve ser descartadas. E nós temos aí como os acessórios as escadas, os andaimes, outros acessórios que, inclusive, além da questão da isolação, ela tem a questão da estabilidade, sustentação, o aterramento, quando às vezes é necessário, e o isolamento, como eu havia dito. Então, se uma dessas características dos acessórios estiver prejudicada, deve ser descartada e é considerada uma condição impeditiva. Certo? Então, vamos lá. Vamos agora analisar o último item desse tópico, que fala a respeito dos EPCs e dos EPIs. Então, também os mesmos pontos abordados nos outros itens vale para esse aqui também. Em condições precárias e duvidosas, devem ser descartados e devem ser comunicados à liderança imediatamente para que possa ser feita a substituição. Nunca executar um serviço com os EPIs ou os EPCs em estados duvidosos. Isso também caracteriza uma condição impeditiva. Então, agora, qualquer paralisação aí por qualquer um desses motivos que eu acabei de falar, você deve o quê? Deve ser acompanhada e até precedida de um relatório formal aí que tenha todas as condições de documentar essa condição impeditiva para a ciência da liderança. Não é apenas a voz do funcionário chegar, olha, não vou executar o serviço devido a essa condição impeditiva. Não, você tem que fazer essa documentação por escrito.
que ela vai servir de lastro aí de pré-requisitos para se tomar providências de modo a corrigir aquela determinada condição impeditiva. Então você deve comunicar aos superiores, à liderança, através de documentos por escrito. Então eu vou mostrar aqui um exemplo de como se deve proceder para confeccionar este documento, onde você deve encaminhar para os superiores. Vamos ver aqui. Então aqui nós temos aqui a ficha de interrupção de serviço. Aqui temos o logotipo da empresa. Então aqui está o modelo, onde nós temos aqui o colaborador responsável pela constatação do risco, o nome, a empresa, o cargo, o registro do funcionário, a assinatura, nome do responsável direto, empresa, cargo, a descrição aqui da evidência constatada pelo colaborador, o código do local onde o risco foi detectado, o equipamento causador do risco, data da constatação, horário da constatação, horário da comunicação ao superior. Isso é importante. Por quê? Porque às vezes você constata uma hora e só vai comunicar horas depois, causando um atraso aí na hora da execução do serviço. Isso não é legal, isso aí é punível, inclusive. E a consequência aí possível: eletrocução, queda, projeção horizontal, lesões, né, de mais variados tipos, com fratura exposta, fechada, trauma, etc. E a presente interrupção do serviço contempla aí as atividades expostas ao risco abaixo discriminado. Então, risco de trabalho em altura, você tem que classificar e marcar qual é o tipo. E especificar a natureza do risco para este caso. Então, isso aqui é um modelo, onde um exemplo aqui de ficha de interrupção de serviço. Então eu finalizo essa aula com a bibliografia, para aqueles que queiram se aprofundar ainda mais. E muito obrigado, aguardo vocês nas próximas aulas e até lá!